Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer um edge, que é uma borda, é isso aqui, tá? A gente conhece também como filé, né? Ok? E vocês podem estar utilizando, tá? Para fazer bandô, barrado, customizações em roupas, faixa para cabelo, prendedor para cortinas, marcador de livros. Bom, enfim, dá para fazer bastante coisa. Então, só que eu vou fazer ele, tá? E vou fazer umas florzinhas também, ok? Para colocar aqui, tá bom? Eu vou estar utilizando esta linha, que é a Lace Yar, 100% algodão, vai com agulha de 1 milímetro a 1,75, tex dela 250. Esse novelo tem 80 metros, 20 gramas, tá bom? Eu vou estar utilizando essas duas cores e vou fazer com agulha número 3, que é de 2,3 milímetros, essa daqui, ok? Então, o múltiplo é de 12 mais 11, tá? Então, aqui é só fazer 12 mais 12 mais 12 e assim por diante. Lá no final, eu acrescento mais 11 correntinhas extras. Só que, se caso vocês forem fazer a florzinha, tá? Vocês vão fazer impar, tá bom? Porque, por exemplo, eu tenho uma florzinha aqui, só para dar exemplo para vocês, tá? Por exemplo, eu quero colocar a florzinha. É essa florzinha mesmo, tá? Que eu vou fazer aqui, ok? Uma florzinha simples. Então, por exemplo, eu deixo esse espaço, vou vir aqui, ó, colocar assim, tá? Então, eu deixo um espaço, coloco outra florzinha aqui. Deixo um espaço e coloco outra florzinha aqui. Então, quer dizer, não dá, tá? Porque essa florzinha que vai ficar aqui, né? Vai ficar diferente daqui, do começo, né? Então, eu tenho que terminar com a florzinha aqui. Então, eu preciso de mais um espaço aqui, para colocar bem no meio, tá? Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu tenho que fazer mais ou menos com 8, né? Ou com 6, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, se ela terminasse aqui, eu colocaria uma florzinha aqui, né? Aí eu pulo um, coloco outra aqui, entendeu? Aí dá certinho, porque aqui também precisa ficar um vazio, igual aqui, um vazio, tá? Porque é nesse espaço que eu vou colocar a florzinha. Então, é só seguir fazendo o múltiplo de 12, tá? Dando par, ok? Se caso você for colocar a florzinha, tá bom? Então, aqui para começar, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, 5 correntinhas, tá? Então, aqui tem 5, aqui na sexta, eu vou pegar aqui por trás da correntinha, bem na lombadinha. Aqui eu vou fazer um ponto alto, sem terminar. Dou uma laçada, vou pular aqui um, dois, aqui no terceiro. Então, eu pego essas lombadinhas que fica atrás das correntinhas, essas lombadinhas, ok? Aqui eu vou fazer um ponto alto sem terminar e arremato. Duas correntinhas, volto aqui nesse mesmo lugar que eu fiz o último, um ponto alto sem terminar, pulo um, dois, aqui no terceiro, um ponto alto sem terminar e arremato, tá? É só repetir. Duas correntinhas nesse mesmo lugar,
um ponto alto sem terminar, vou pular aqui 1, 2, aqui no terceiro, um ponto alto sem terminar e arremato. Duas correntinhas nesse mesmo lugar, um ponto alto sem terminar. 1, 2, aqui no terceiro, um ponto alto sem terminar e arremato, tá? É só seguir fazendo assim, ok? Quando eu chegar aqui no final, eu venho mostrar para vocês como fazer a viradinha. Então, eu cheguei aqui no final e sobrou esta correntinha, tá? Então, eu vou fazer a viradinha aqui, ok? Então, aqui, duas correntinhas, aqui no último ponto, um ponto alto, duas correntinhas, aqui nesse mesmo lugar, um ponto alto, duas correntinhas, e aqui nesse mesmo lugar, um ponto alto, tá? Essa vai ser a viradinha, ok? Agora eu vou seguir fazendo duas correntinhas aqui no ponto seguinte, tá? Um ponto alto sem terminar, aqui nesse ponto seguinte, tá? Um ponto alto sem terminar e arremato. Então, para ficar igualzinho, ó, que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui também, igualzinho, tá? Então, aqui duas correntinhas nesse mesmo lugar, um ponto alto sem terminar. Aqui, nesse pontinho, a mesma coisa. E arremato. Duas correntinhas e faço tudo novamente. Aqui no mesmo lugar. E aqui, tá? Ok? Então, aqui eu estou chegando no final, tá? Faço duas correntinhas aqui, um ponto alto sem terminar, e aqui nesse último ponto, um ponto alto sem terminar e arremato. Agora eu vou fazer a viradinha aqui, tá? Então, aqui, duas correntinhas, aqui nesse mesmo lugar, um ponto alto, duas correntinhas nesse mesmo lugar, um ponto alto, duas correntinhas. Então, aqui eu vou contar as correntinhas, uma, duas, aqui na terceira, um ponto baixíssimo, tá? E olha só, ficou igualzinho. Carreira 2, olha só como ficou, tá? Bem bonitinho, né? Então, aqui eu vou pegar bem nesse primeiro ponto, tá? Se você quiser pegar aqui, ó, onde tem as três correntinhas também, tudo bem, sem problema algum, tá? É bem nesse primeiro ponto alto, que fica bem na viradinha, ó, tá? Bem aqui que eu vou pegar. Aqui eu vou amarrar o meu fio, assim. Vou fazer aqui um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui eu vou pular um, aqui no seguinte, um ponto baixo. Então, agora é só repetir: um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Então, aqui eu pulo um, aqui no seguinte, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas, pulo um, aqui no seguinte, um ponto baixo, tá?
Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Pulo aqui aqui nesse ponto alto, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Aqui nesse ponto alto, bem do meio, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Aqui nesse ponto, um ponto baixo, tá? Então, agora é só repetir: 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Aqui eu pulo aqui no seguinte, um ponto baixo, tá bom? É só repetir igualzinho. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Então, aqui eu pulo aqui nesse ponto alto, aqui um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Aqui nesse ponto alto, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Aqui onde eu iniciei, um ponto baixíssimo, tá? Então, agora nessa carreira 3, eu vou fazer bem devagarzinho para vocês pegarem tudo certinho, tá bom? Então, aqui, eu vou fazer uma correntinha, aqui nesse espaço, um ponto baixo, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos. Aqui na próxima argolinha, 1, 2, 3 e 4. Então, continuando: 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou virar, tá? Aqui eu vou contar esse primeiro ponto. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui no oitavo ponto baixo, um ponto baixíssimo. Uma correntinha, vou virar novamente. Aqui nessa argolinha, um ponto baixo, 2, 3 correntinhas, vou fechar um picô com um ponto baixíssimo, 2 pontos baixos, um picô de 3 correntinhas fechado com um ponto baixíssimo, 2 pontos baixos. Novamente, mais um picô fechado com um ponto baixíssimo e mais 2 pontos baixos, ok? Vou vir aqui nesse espaço, um ponto baixo, 2 e 3. Agora é só repetir. Então, aqui na próxima argolinha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 7 pontos baixos. Na próxima argolinha, 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou virar. Então, aqui eu vou contar: 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui no oitavo ponto baixo, um ponto baixíssimo. Uma correntinha, vou virar. Aqui na argolinha, 2 pontos baixos, um picô de 3 correntinhas, fechado com um ponto baixíssimo. Uma vez, 2 pontos baixos, um picô de 3 correntinhas, fechado com um ponto baixíssimo. 2 vezes, 2 pontos baixos, um picô, 3 vezes e mais 2 pontos baixos. Aqui nesse espaço, um ponto baixo, 2 e 3, para completar 7 pontos baixos na argolinha, tá? Então é só repetir novamente a mesma coisa, tá? Então aqui na viradinha é só continuar, tá? Então aqui vou fazer mais 1, 2, 3, tá? Aqui eu já termino, ok? Então aqui no próximo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Aqui no próximo, 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, vou virar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui no oitavo, um ponto baixíssimo, uma correntinha, viro e faço aqui os picô, tá? Então, 2 pontos baixos, o picô, 2 pontos baixos e o picô, mais 2 pontos baixos, mais um picô, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui como vai ficar, tá? E aqui mais 2 pontos baixos. E aqui nesse mesmo espaço eu faço mais 1, 2, 3 para terminar, tá? E aqui eu começo tudo novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Aqui mais 4, 2, 3 e 4. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, viro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui no oitavo, um ponto baixíssimo. Vou virar aqui só para vocês verem, ó. Então, olha só. Assim vocês têm uma ideia, tá vendo, ó? Igualzinho, tá? E aqui vai ficar assim, tá bom? Olha só. Tá bom? Então, aqui é só continuar fazendo a mesma coisa. Chegando aqui, eu faço igual que eu fiz aqui. Acabei de fazer, né? E aqui eu termino e posso cortar o fio, tá bom? Então, agora eu vou fazer a florzinha, tá? Então, eu vou começar com um laço mágico, ok? Que eu puxo a laçadinha e já faço uma correntinha. E aqui eu deixo um fio grandinho para depois estar costurando ali na peça, tá? Então, aqui, um ponto baixo, uma, duas, 3 correntinhas, vou pegar aqui na primeira correntinha e vou fechar um picô, tá? Então, agora é só repetir. Aqui na argolinha, um ponto baixo, 3 correntinhas, pego aqui na primeira correntinha, um picô, um ponto baixo, um picô, fechado com um ponto baixíssimo, novamente, ó,
um ponto baixo e um picô. Então, aqui eu já tenho 4. Então, aqui, um ponto baixo e um picô. Então, 5, um ponto baixo e um picô. E 6, tá? Então, eu preciso de ter aqui 6 picô. Ok? Pego essa linha, puxo até o final. Vou pegar aqui no ponto baixo onde eu iniciei, esse ponto baixo aqui onde eu iniciei, tá? E fecho com um ponto baixíssimo, ok? Então, vai ficar assim, ó, tá bom? Então, agora a segunda carreira. Segunda carreira, eu vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Aqui no ponto baixo, bem no ponto baixo, tá? Um ponto alto. Uma, duas, 3 correntinhas. Aqui no ponto baixo, um ponto alto. Uma, duas, 3 correntinhas. Aqui no ponto baixo, um ponto alto. 3 correntinhas. Aqui no ponto baixo, um ponto alto. 3 correntinhas, o ponto baixo, um ponto alto. Então, aqui, uma, duas, 3 correntinhas. Então, aqui, uma, duas, aqui na terceira, um ponto baixíssimo. Então, agora, eu vou fazer as pétalas, tá? Então, aqui, uma correntinha. Vou vir aqui no espaço, um ponto baixo. 2 correntinhas. Aqui nesse espaço, um ponto alto. 2, 3 pontos altos, 2 correntinhas, nesse mesmo espaço, um ponto baixo. Então, agora é só repetir. No próximo espaço, um ponto baixo, 2 correntinhas, 3 pontos altos, 2 correntinhas, nesse mesmo espaço, um ponto baixo, ok? Chegando aqui no final, eu corto meu fio. Agora eu vou dar uma dica muito importante, tá? Para vocês. Por exemplo, vocês querem fazer sem flor. Vocês podem estar fazendo, olha só, sem flor. Pares. 2, 4, 6, 8 e assim por diante. Eu vou explicar para vocês agora, tá? Por exemplo, nessa minha peça, olha só. Eu fiz aqui o múltiplo de 6 vezes 12, que é o múltiplo do ponto, mais 11, que é o ponto extra, tá? Foi assim que eu fiz esse daqui, que vai ficar sem flor, tá? E com a peça que eu fiz com flor, vocês vão fazer ímpar. Por exemplo, 1, 3, 5, 7, 9 e assim por diante, tá? Então, aqui no meu, eu fiz 5 vezes 12, que é o múltiplo do ponto, mais 11, que é o ponto extra, ok? Então, foi assim que eu fiz. Então, por exemplo, vocês querem sem flor, vocês podem fazer a quantidade de o múltiplo que vocês quiserem, né? É só não colocar a florzinha. Mas se vocês quiserem, por exemplo, fazer uma medida e vai dar, por exemplo, ímpar aqui, porque olha só, ficou com 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Aí foi, por exemplo, esse tamanho que ficou bom para colocar lá na sua peça, né? Você vai fazer uma customização, por exemplo, né? Então, vocês fazem assim, ok? Vocês podem fazer e não precisa colocar as florzinhas. Agora, se você quiser fazer com flor, você quer fazer um barradinho para vestidinho, colocar na manguinha, né? De uma roupa, fazer customização, quer fazer uma faixa de cabelo, enfim, né? Vocês vão fazer assim, com ímpar, ok? Por quê ímpar? Porque é assim, por exemplo, eu fiz assim, fiz assim, 12, que é o múltiplo do ponto, né? Vezes 5, tá? E aqui eu vou colocar mais 11, né? 11 que é o ponto extra. Então, por exemplo, aqui é 5, mais o ponto extra vai ficar com mais um motivo, tá? Então, aqui no total vai ficar com 6. Vai ficar 6, ok? Olha só. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E eu pus as florzinhas aqui. Olha só. Tá? Então, é por isso que eu quis passar para vocês. Ok? E esse motivo deu bastante trabalho, tá? Porque é uma coisa assim, que quando a revista, ela explica mais ou menos, só explica lá o múltiplo, mas você vai ter que saber se tem o ponto extra ou não. Muitas vezes lá não tá marcado, né? Então eu falo para vocês, não desistam, tenta fazer, né? Tenta. Eu tentei, olha que eu tentei, viu? Tem até aqui o desenho, ó, que eu fiquei tentando fazer o desenho para ver se dava certo. E eu desenhei aqui e fui quebrando a cabeça até conseguir, né? E eu consegui fazer, fiquei muito feliz. E as dicas veio conforme eu fui fazendo, né? Então, por isso que a gente tem que tentar. A gente tenta, a gente acaba conseguindo fazer e pegando as dicas de como fazer a peça. E é bom sempre estar repassando para as pessoas isso, né? Não custa nada, né? Então, muitas vezes você faz uma peça, você posta lá no grupo, posta na sua página, em algum lugar, e de repente a pessoa fala, como você fez? Aí você explica mais ou menos, mas sempre dá aquelas dicas, marca aquelas dicas, né? Para a pessoa poder entender e conseguir fazer, tá bom? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, porque olha só, tá? Eu fiz com as florzinhas, vocês podem estar fazendo, né, também. Customizando peças, fazendo barradinhos, fazendo, bom, enfim, as coisinhas de casa. E, uma dica, para fazer o bandô, né, eu tive uma ideia, fazer assim, o bandô. Quando você for emendar uma peça com a outra, você emenda somente com esse picô do meio, tá? Você faz o ponto baixo, né? Você faz uma correntinha, prende aqui nesse próximo picô do meio, com um ponto baixíssimo ou ponto baixo, faz uma correntinha e fecha o picô. Aí continua fazendo aqui normalmente. Quando chegar aqui no seguinte, aí você prende novamente aqui, né? Vai ficar assim, ó, tá? Então, nessa parte de cima, você começa fazendo aqui, né? Você amarra sua linha aqui, faz o ponto baixo, faz uma correntinha, aí no próximo picô, faz o ponto baixo, uma correntinha de separação, né? Porque tem esse espacinho aqui, tá bom? Aí tá, você fez até aqui. Aí essa parte aqui, como posso fazer? Você pode estar fazendo algumas correntinhas, até chegar aqui no meio, você baseia mais ou menos, tá? Aí você faz
um ponto alto duplo, um ponto alto triplo, que seja. Pega em algum ponto aqui, tá? Por exemplo, nessa direção aqui, né? Você conta 1, 2, 3, aqui no quarto, por exemplo, você pega aqui, faz o ponto alto duplo ou triplo sem terminar e pega nesse próximo aqui fazendo a mesma coisa, sem terminar e arremata aqui. E faz a mesma quantidade de correntinhas aqui na lateral que você fez aqui desse outro lado, tá? Aí aqui você continua, ponto baixo, correntinha e vai emendando. Aí depois na próxima carreira você pode fazer ponto alto, ponto baixo e vai fazendo, né? Ok? Para você conseguir prender ali na sua cortina. Aí depende da cortina que você for fazer, né? Aí depois isso é com vocês, ok? Mas essa é uma sugestão que eu deixo aqui para vocês, se caso, né? Se caso quiserem fazer, tá? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa meu joinha e até a próxima. Obrigada. Beijos. Tchau.